Bom, pessoal, continuando aqui, nós hoje vamos falar da religião. Tá? Diferentemente da psicanálise, que considera a religião como uma neurose, tá? Na psicologia analítica, para Jung, a religião é um fenômeno que está inerente à psique do ser humano, tá? Na medida em que ela carrega imagens simbólicas do inconsciente, ou seja, a religião ela carrega imagens do inconsciente coletivo, tá? Imagem dos arquétipos. Seja ela qualquer religião, pode ser cristianismo, judaísmo, Hare Krishna, hinduísmo e por aí vai. Tá? Seja qual for a religião, ela contém esses elementos do inconsciente coletivo. Tá? E interessante é que Jung fala que toda movimentação arquetípica, tá, que acontece, que vai influenciar nosso mundo consciente, ela tem reflexos nos elementos religiosos. Tá? Eles podem ser mudados, questionados, destruídos. Então, sempre quando você vê elementos da questão religiosa passando por essas transformações, sendo questionados, destruídos, está tendo uma movimentação arquetípica. Tá? E essa movimentação arquetípica pode influenciar sociedades inteiras, países inteiros. Tá? Vejam como exemplo a questão lá do nazismo, mesmo eles sendo influenciados por Wotan lá, o arquétipo, era um país cristão, tá? Eles mudaram a questão da religião lá, tá? Mudaram a crença, as práticas, tá? Para poder adequar ao regime. Então, os símbolos religiosos eles vão refletir os arquétipos, tá? E sempre quando os arquétipos mudarem, estiverem em mudança, um poder arquetípico, ele vai ser refletido, você vai perceber na questão da religião, tá? Bom, Jung também dizia, nessa questão da religião, que a grande maioria dos seus pacientes que procuravam ele, os pacientes que já estavam na segunda metade da vida, tá? Que ele vai dizer que é acima dos 35 anos, na verdade, o problema deles era com relação a ter perdido essa questão da religiosidade, de ter perdido essa questão do contato com os elementos arquetípicos, com os elementos do inconsciente. Tá? E somente eles encontravam a cura quando eles se reencontravam com esses elementos do inconsciente. Tá? Jung vai usar a religião, quando ele se refere à religião, mais no sentido aqui do latim religare, de tornar a ligar. A ligar o quê? O consciente e o inconsciente. Ou seja, a religião, assim como os mitos, ela é uma ponte que vai ligar nosso mundo consciente ao inconsciente. Ela é um caminho, tá? Que ajuda a você entender os arquétipos e vai ajudar você na questão da individuação. Tá? Bom, as religiões se originam de encontros com fatores do inconsciente, como sonhos, visões, etc. Tá? Aqui eu coloquei a imagem de um anjo que aparece para alguns pastores. Tá? Se você vê a questão das visões, por exemplo, vai ver que o arcanjo Gabriel apareceu lá para Maria, né? A mãe de Jesus. Esse mesmo arcanjo ele apareceu lá para Maomé. Tá? Então, as religiões elas se originam do inconsciente coletivo. Tá? E elas sempre surgem a partir de sonhos, visões, por aí vai. Tá? Nós vimos, quando tínhamos falado de arquétipos, a questão da transmissão do arquétipo através dos rituais religiosos. Tá? Como é que isso funciona aqui na questão da religião? Bom, imagina, os arquétipos ele têm um poder muito forte, tá?
Um poder que, se a gente for absorver na sua plenitude, nós não vamos suportar, tá? Então, imagina como se você quisesse olhar para o Sol num eclipse, tá? Está acontecendo um eclipse, você quer ver o eclipse do Sol, mas se você olhar diretamente para o Sol, você vai ficar cego, tá? Você tem que usar um óculos especial, tem que usar uma proteção para poder ver o eclipse, para poder entrar em contato com o eclipse. Então, os rituais religiosos, a prática religiosa, ele vai conter elementos que contêm os arquétipos, tá? E eles vão funcionar como uma ponte, tá? Na medida em que vão aliviar esse contato com os arquétipos, vão atenuar o contato com os arquétipos, tá? E a prática dos rituais vai facilitar a questão lá da individuação, como nós já falamos, tá? Bom, a função da religiosidade pode ser desenvolvida e cultivada ou deturpada e reprimida. Quando ela é desenvolvida e cultivada, ela vai ser respeitada, tá? E vai facilitar o seu contato com os arquétipos, vai facilitar a sua individuação. Ela pode ser deturpada, alguns líderes mudam as práticas religiosas, alguns regimes, né? Como a questão que eu citei do nazismo, eles deturpam a religião, a função religiosidade, para os seus interesses, tá? Ou ela pode ser reprimida. Geralmente em alguns regimes, alguns países que têm regimes totalitários, eles reprimem a questão da religião, tá? Com relação aos ídolos, os deuses, tá? Eles sempre existiram e sempre vão existir. Hoje eles foram substituídos, tá? Se a gente vê a questão da sociedade hindu, lá na Índia, dos hindus, né? Eles têm vários deuses. Aqui nós temos deuses que são reverenciados todos os dias, por várias horas, tá? Todos os dias. E quais são esses deuses? A questão da raça, o sexo, o Estado, dinheiro, partidos políticos, tá? Computadores, ciência. Então, esses objetos vieram ocupar o lugar dos deuses na vida do homem ocidental, tá? Então tem essa característica do homem ocidental estar reverenciando, elegendo alguma coisa para ser um deus, um ídolo, tá? Não tem a questão coloquei aqui a questão da ciência, tá? Que hoje está muito evidente isso, tá? A ciência ocupou quase o lugar de Deus, tá? É um aspecto aí para a gente refletir, tá? Bom, tem uma entrevista, se eu não me engano, tá em um desses DVDs que eu recomendei para vocês lá no comecinho do curso, não sei se é na Sabedoria dos Sonhos, mas tem uma entrevista, um trechinho de uma entrevista de Jung, que está lá no YouTube, tá? Que é alguma coisa com Jung e Deus, né? Então, foi uma entrevista que ele fez na BBC, e o repórter pergunta: olha, você acreditava em Deus quando era criança? Ele diz: sim, eu acreditava. Aí o repórter diz: e agora, você acredita? Ele vai dizer: é difícil responder, mas eu sei, tá? Isso tem a ver com a questão de Deus para Jung ser uma coisa prática, tá? Lembrem lá do gnosticismo que ele estudou, tá? Que é a questão de você enxergar Deus através de uma prática. Você vai conhecer Deus através da experiência, tá? A prática no sentido de experiência. Então, algumas pessoas se confundem na questão do que vem a ser Deus para Jung, então eu sintetizei aqui, tá? Para ficar claro para vocês. Deus para Jung é tudo que atravessa a nossa vida e a influencia para melhor ou para pior. Ou seja, são os acontecimentos que acontecem, tá? Você está em casa, acontece uma coisa muito boa, foi Deus. Acontece uma coisa muito ruim, um desastre, foi Deus. Ele vai dizer na sua obra, né?
ele vai sempre relacionar a Deus como se fosse uma questão do destino, tá? Essa palavra acontece muito, ele fala muito do destino nas obras dele. Então, para ficar claro, é como se Deus para Jung fosse o destino, certo? Com relação ao homem moderno, o homem moderno se acha sedento da experiência mística, por isso usa drogas. Ou seja, ele perdeu. Nós aqui, como sociedade moderna, nós perdemos o contato com os arquétipos, com a experiência transcendental de sair do corpo, ter visões, tudo aquilo que os primitivos tinham. E essa perda deixa o homem sedento dessa experiência, tá? Dessa experiência mística, religiosa. Então, na psicologia analítica, esse vai ser o motivo que vai ocasionar o homem procurar drogas, tá? Ele vai ter aquele barato, aquela experiência de estar tendo visões, ouvindo coisas, tá? E isso vai levar ele a procurar as drogas, tá? Claro, se ele viciar tem uma questão biológica, química, cerebral. Mas o que vai levar ele inicialmente a procurar as drogas? Essa questão de ter essa necessidade da experiência mística, tá? Bom, por último, eu queria falar sobre a questão do cristianismo lá para Jung, tá? Ele vai falar com relação à Trindade, que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ela é incompleta, tá? Para o cristianismo ser algo completo, ele teria que ter 4 elementos, tá? Por que 4? Porque 4 remete a mandala, tá? Uma coisa da individuação. Tá? Sempre quando é importante, alguma coisa arquetípica, vão ter 4 elementos. E o cristianismo, uma crítica que Jung faz, ele estava inicialmente incompleto. E como os arquétipos sempre estão em movimento, tá? Os próprios arquétipos quiseram como se fosse uma evolução, né? Uma evolução arquetípica no cristianismo. Ou seja, da Trindade ele passou para o Quaternário, tá? Lá com o Papa Pio XII, tá? Quando ele reconheceu, né, decretou o dogma da Assunção de Maria em 1950, tá? E passou a ter 4 elementos. Mas mesmo assim, o cristianismo, na questão do feminino, está incompleto, tá? Porque o que nós sabemos de Maria? As referências, né? Ela era virgem ou então era mãe, tá? Então tem uma lacuna aí, tem aquela questão a questão arquetípica da guerreira, da mulher que trabalha, etc. Né? Tem alguns elementos que estão faltando aí, né? No feminino, na questão do cristianismo. Tá? E tudo que está em falta, tudo que foi reprimido, ele vem, tá? Com muita força. Tá? Vejam os movimentos aí dos direitos das mulheres, né? Você vê, aquilo que foi muito reprimido, ele vem com muita força. Então, é uma questão mais da evolução arquetípica, tá? Então, pessoal, com relação à religião, essa foi apenas uma pequena introdução, tá? Mas para ficar claro para vocês da importância da religião do cristianismo, tá? Quando eu falei aqui da questão dos movimentos que exigem direito das mulheres, eu tratei mais como uma questão arquetípica. Não estou dizendo que é certo nem errado. Estou falando aqui em função da teoria da psicologia analítica, tá certo? Ok? Então essa aula é isso.